Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com os deputados Renan Ferreirinha e Jorge Felipe Neto. Bem, o Ninho do Urubu não tinha o certificado do Corpo de Bombeiros que atesta o sistema anti-chamas, mas informa que a falta desse certificado não significa que o local não possuía os dispositivos, e sim, não era aprovado. Eu não consegui entender muito bem isso, deputado Jorge Felipe. Deu para entender? Captou a mensagem? Captei. Não funcionou. Não funcionou. Então, acho que essa justificativa aí cai por terra, Rui. É um absurdo, acho que o Renan vai... Eu tô rindo, mas é desnervoso, Sim. porque não é possível alguém ter a cara tão lavada, né, tão deslavada, aliás, e dar esse tipo de desculpa. Não tinha aprovação do bombeiro, mas também não funcionou. Mas não significa que estava errado. Pois é. Eu não entendi. É uma grande... A gente falou um pouco no primeiro bloco sobre a questão de cultura, né? E, obviamente, o que eu falei, que eu acredito que a cultura brasileira não é impeditivo, mas a gente tem aspectos, sim, que precisam ser aperfeiçoados e mudados. Agora, existe uma cultura até hipócrita nesse sentido de validação do Corpo de Bombeiros, como que funciona. Então, assim, tinha um erro claro naquele caso, como tinham erros em várias situações, inclusive no prédio da prefeitura. Perfeitamente. Que também não tem um alvará do Corpo de Bombeiros até então. Exatamente. Então, assim, a prefeitura, lembrado. A prefeitura do Rio de Janeiro, responsável por, de certa forma, fiscalizar aquilo e desceu a lenha no Clube de Regatas Flamengo, que obviamente precisava também ter a sua crítica acontecendo, mas a própria prefeitura também não tinha. Isso. Então, assim, as instituições como um todo precisam ter um choque. O exemplo que deveria vir de cima não veio, né, deputado? Um choque de realidade. E um choque realmente, como o Jorge Felipe veio falando, de que tem que ter punição. Tem que ter punição, mas a punição aqui não é um caráter de perseguição. Sim. É um pacto com a sociedade para que a gente fale, gente, não faz mais sentido que a gente observe acidentes e incidentes como aconteceram na Boate Kiss, nos centros de treinamento ao redor do nosso país, ou acidentes aéreos, como vem acontecendo com uma certa frequência. Isso é muito triste. O peso que a gente carrega como sociedade depois que isso acontece é muito difícil. E investir em prevenção, mais do que ser barato, preço de uma vida que não se paga. Com certeza. Não se paga. E aí, quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com o Brumadinho, fazendo só um link com outra tragédia de 2019, a empresa orçou quanto custa uma vida. Enquanto não doer institucionalmente no bolso também dessas pessoas jurídicas, ou seja, dessas organizações, não vai ser feito. Tem, obviamente, às vezes negligência, algo que poderia ser feito. No caso do Flamengo, obviamente, teve uma certa negligência, mas também tinha um plano de mudar. Acredito eu que na semana seguinte, é o que eles disseram, uma exatamente. grande infelicidade, Isso. obviamente, acontecer, Isso. mas a gente não pode estar disponível para as infelicidades. A gente tem que agir com precaução e sempre se antecedendo a tragédias como essa. Nós temos aqui 2 jovens parlamentares. Hoje, na LERJ, o deputado Renan Ferreirinha é o mais novo, tem 25 anos. O Jorge Felipe, no primeiro mandato, foi o deputado mais jovem da LERJ com 23. 23. Hoje tem 27. 27. Passei o bastão. Já E passou. é o segundo mais jovem. É o segundo mais jovem. Tá longe não, então, tá longe não. Os Mas é telespectadores... uma responsabilidade muito grande ser o mais jovem. E Renan tá é verdade. bem. E eu toquei nesse assunto da idade porque os dois são exemplos aqui como parlamentares. O deputado Renan está debutando, é a primeira vez, né? Primeiro mandato. O Jorge Felipe Neto é o segundo mandato como deputado, foi reeleito, né? Para mais aí 4 anos. Então vejam, são 2 jovens parlamentares. O Jorge Felipe já tem uma experiência aqui no parlamento, aqui na LERJ. O Renan Ferreirinha está começando, mas já demonstra também ter o interesse, tudo a favor da população, como é também o deputado Jorge Felipe Neto. Então vejam o quanto é importante termos aqui parlamentares que se interessam por matérias que são matérias do dia a dia e de interesse do povo, deputado Jorge Felipe Neto. É verdade, quer dizer, esse diálogo com a sociedade a gente não pode nunca perder, né? Eu gosto de ir para o metrô, andar de trem, escutar a população, isso tem que acontecer. Rede social, Sim. É fundamental. Maracanã. Maracanã. São 2 assim. Jogar pelado. É isso. Para a gente saber as dificuldades do dia a dia, tem que se viver o dia a dia. Claro que você pode aprender com a experiência de outras pessoas, Sim. mas você tendo o olhar próprio, acho que facilita muito, né? E isso a juventude ajuda, porque afinal a gente tem essa atividade social muito grande, muito aguçada, né? Mas eu queria só pontuar Pois não. essa questão dos bombeiros. Uhum. Quer dizer,
Se a prefeitura não tem o certificado, todos os clubes não tinham, tanto é que ficaram um tempo interditados. Vasco, Fluminense, o Botafogo lá em Caio Martins. Se bobear, a Globo que fez a matéria também não teria. Se bobear, o projeto estava sem. Tá? É uma sinalização muito clara para a gente, isso é um movimento mundial, é o seguinte, o Estado não dá para fazer tudo. Então, por exemplo, hoje existe a autovistoria predial. Isso. Para isso existir, a autovistoria, seja na questão do incêndio, seja na questão das obras civis, tem que ter da justiça uma exemplariedade, uma prioridade em casos como o do Flamengo. Eu quero fazer esse registro porque eu acho que a justiça errou e tem errado muito Brasil afora em tragédias como essa. Quer dizer, o fato de você demorar 5 anos minimamente para ter o resultado de um processo já é algo absolutamente abjeto. A imprensa até para de cobrir. Esquece às vezes, né? Vira notinha de rodapé lá na frente. Isso permite com que a comoção social não haja corretamente. Quer dizer, muita coisa prescreve, as pessoas não sabem. Então a gente tem que fazer esse registro aqui como parlamentares. A gente quer o melhor para o nosso Estado e todos os poderes têm que funcionar adequadamente. Queria fazer um adendo só Pois nesse não, ponto, deputado, muito rápido, que eu acho que essa celeridade é muito importante, a eficiência das instituições. Isso tem que ser dito e tem que ser colocado. O Jorge Felipe Neto colocou muito bem a respeito de que todos os poderes precisam fazer a sua parte. A gente vive no mundo digital, no mundo conectado. A justiça, o poder legislativo, o poder executivo, os agentes como o Corpo de Bombeiros e por aí fora, precisam ser digitalizados, precisam ser mais rápidos nas suas ações. Né, deputado? Integrados. Assim, a gente vive no mundo, ainda que as partições públicas e outras instâncias também, mas especialmente as partições públicas, que é onde eu estou conhecendo mais agora, são muito analógicas. E isso acaba gerando uma certa burocracia, que acaba sendo uma burocracia. Sim. Atrapalha, né? Atrapalha. Porque você conseguir certos laudos ou certas permissões, e você motiva, por exemplo, a informalidade, você motiva, por exemplo, você fazer a sonegação e diversos outros problemas que acabam acarretando, infelizmente, em tragédias como essa. Então essas tragédias elas precisam sim servir. Infelizmente, elas acontecem e elas não devem acontecer mais, mas depois que elas acontecem, elas precisam servir como marcos para que se mude, não só a prevenção por parte das instituições, como quem está fiscalizando também ser mais rápido nesse processo, ser mais eficiente e ter realmente a celeridade que necessita. Nós estamos falando do assunto Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Tocamos no Fluminense, no Vasco, no Botafogo, com problemas também nos seus CTs. Mas não é uma prioridade, não foi, digamos assim, um tema só no Rio, porque em São Paulo, o São Paulo também teve um CT interditado pela Prefeitura, o Santos também foi notificado, outros clubes também. Então, o assunto não é só localizado no nosso estado do Rio de Janeiro. Isso tem que ter uma amplitude a nível Brasil. Com certeza. A nível Brasil, quando se diz a nível estadual, em todos os estados e municípios. Porque porque parece que o fato só acontece no Rio, deputado Renan e deputado Jorge Felipe Neto. E não, a gente vê também assuntos em outros estados também. Isso me faz perguntar o seguinte. Me parece, eu queria muito poder afirmar, mas não posso, que os clubes, por terem a sua importância enorme para as suas cidades, para os seus bairros, enfim, utilizaram desta prerrogativa para funcionar sem os laudos do bombeiro, né? Tanto aqui quanto a nível Brasil. Onde estava a federação? Onde estava a CBF? Bem lembrado. Onde estava a FERJ? A gente, em 2015, teve o processo aqui de iniciar uma CPI que agora está se redundando nessa legislatura, muito provavelmente essa semana já está sendo instalada uma CPI do deputado Rodrigo Amorim. Isso. Na legislatura passada fui eu, acabou que na antiga administração isso não foi possível, mas agora a gente espera que ande. A gente vai questionar isso também. Vai questionar. A federação ganha. E muito, deputado. Mas não cobra, não paga imposto, ela tem que devolver aos clubes, à sociedade, né, aquilo que ela faz jus em termos financeiros. Não pode ser diferente disso, né? Órgãos interligados, conforme disse o deputado Jorge Felipe Neto, federação, CBF, que é a nível Brasil, CBF é a nível dos estados, são as federações. Exatamente. No Rio, a Carioca. Deputado. Exatamente. Eu acho que não só para as federações, mas para todos os agentes que participam da construção do nosso esporte, do futebol,
que hoje estamos falando aqui com mais ênfase, e o que mais falta é a transparência. Então, assim, sem aqui apontar específicos questões, mas realmente a transparência é algo que carece bastante. Porque quando você tem transparência, a gente coíbe a corrupção, a gente coíbe qualquer jeitinho realizado de maneira negativa, porque você tem mais participação da sociedade civil, você tem mais participação popular. E você também, de certa forma, é um mecanismo de se constranger. É um constrangimento você ter o seu nome, você ter a sua instituição passando vergonha em rede nacional, em rede estadual. Então a imprensa precisa ser parceira disso também. São mecanismos que formam a nossa grande democracia e evitam que essas cobranças interinstituições possam realmente evitar essas tragédias. Porque a partir disso, desse pacto que temos entre pessoas físicas, ou seja, todos os cidadãos pertencentes à sociedade, e pessoas jurídicas, instituições, terceiro setor, setor privado, setor público, que a gente consegue realmente ter uma sociedade que não tenham aí esses problemas que têm ocorrido com uma frequência tão indesejável. Também me chamou muito a atenção, deputado Jorge Felipe Neto, o estádio Caio Martins, onde treina a equipe base do Botafogo. Ali é um prédio do Estado. Tá bem, ele está cedido ao Botafogo, mas é um prédio estadual. E ali foi interditado. Rachaduras, isso foi alvo de matérias né, na imprensa. Fios expostos, à mostra. Então, quando a gente vê que fatos como esses vieram à tona em função de uma tragédia, de uma coisa muito triste em que vitimou 10 jovens que vislumbravam, conforme os senhores mesmos disseram, uma vida pela frente, sonhos foram interrompidos, também é muito triste ter algo de um Estado, né, que está cedido à iniciativa privada, mas é do Estado, ter essas gambiarras, deputado. Não, isso é péssimo, Rui. A verdade é que é o seguinte, eu conheço a máquina municipal, eu conheço a máquina estadual. Ambas as áreas de defesa civil sobrevivem basicamente pela dedicação dos seus funcionários, porque não tem instrumentalização para isso, dão várias competências às áreas de defesa civil que elas não têm como trabalhar. Né? Então acaba acontecendo isso. Isso acontecer num próprio estadual é o cúmulo da incapacidade, quer dizer, da própria aceitação do Estado que ela é incapaz de fazer determinada coisa. Nesse caso, fazer a fiscalização da estrutura, né, desse prédio. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que repensar mesmo as competências, as prioridades que a gente tem no Estado. Não dá para fazer tudo, eu brinco desde o mandato passado, que é o seguinte, a gente é o Estado do cadinho, faz um cadinho de cada coisa, não faz nada direito, né? É o Estado pato, não nada bem, não voa bem, não anda bem. É verdade. Né? Então isso tem que mudar, a gente espera que essa legislatura está muito mais dedicada, está muito mais aberta a novas ideias, menos complacente com os erros, e a gente espera que isso seja fundamental para o Estado aí virar o jogo e ser campeão igual o Flamengo, né? Com certeza. Bem, por hoje é só. Chegamos ao final do Arena Esportiva. O tema do programa foi a sessão solene em memória das vítimas do Ninho do Urubu. E nós contamos com as presenças dos deputados Renan Ferreirinha. Muito obrigado pela sua presença, deputado, aqui no Arena. Obrigado, Rui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Jorge Felipe Neto, pela parceria aí também no dia de hoje. E que a gente possa realmente sempre ter em mente esses 10 jovens, essas 10 estrelas a brilhar em todos os céus. Com certeza. E também agradeço a presença do deputado Jorge Felipe Neto. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Rui. Obrigado, TV Alerj. Companheiro Renan, parabéns pela atitude, pela sessão solene, muito bacana. Obrigado. Bem, e você pode assistir o programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.